Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno. Estamos indo para mais um vídeo sobre Python. Estamos na parte 2 da nossa calculadora de investimentos. Se você perdeu a primeira parte, eu recomendo você pause esse vídeo, acessa lá a primeira parte, o link vai estar na descrição para você conseguir entender o projeto inteiro. Na aula anterior a gente falou da biblioteca YFinance, que é uma biblioteca que nos permite acessar a API do Yahoo Finance. E essa API ela vai trazer dados do mercado financeiro para a gente utilizar na nossa calculadora de investimentos. Então, sem mais delongas, vamos lá para o código que a gente tem bastante coisa para fazer. Eu vou trocar a tela aqui. Eu estou aqui no VS Code, que é a nossa IDE. Vamos aqui, eu já criei um notebook com a aula 8. Eu clico aqui, ele vai carregar. Se o seu não carregar automático, verifique se você está com a extensão do Python instalada, que foi o que eu falei na primeira aula, quando a gente falou sobre instalar o VS Code, instalar a extensão do Python. E às vezes aqui aparece uma mensagem aqui embaixo, perguntando se você confia ou não no notebook. Então eu recomendo você marcar ela aqui, para você conseguir acessar o notebook que já está salvo. Então aqui é o mesmo notebook da aula anterior, fizemos aqui uma função que calcula os investimentos. Agora a gente vai generalizar, a gente vai utilizar essa função para calcular diversos investimentos. Então eu vou criar mais uma célula aqui. Vamos criar uma variável wallet, que é a nossa carteira. Wallet é carteira em inglês, pode ser até portfólio. Portfólio. E aí a gente vai criar uma variável que é uma lista de objetos. E cada objeto vai ser um ticker, uma ação, e a gente vai dar alguns detalhes para eles. Então uma lista a gente começa com colchetes, dou um enter, ele já vai quebrar a linha aqui para mim e já vai me dar um espacinho para ficar mais visualmente aceitável. Aí eu vou criar um objeto, objetos são chaves. Entre chaves a gente tem um objeto e a gente consegue acessar esse objeto através das chaves. O objeto ele tem chaves e valores e aqui a gente vai utilizar chaves e valores. Então a chave é um nome, é uma string que eu dou como nome, e aqui eu vou chamar a primeira chave, vai ser um ticker, aí eu ponho 2 pontos e aí qualquer valor que eu colocar dentro, após esses 2 pontos, será o valor da chave ticker. E no caso aqui vai ser uma string, de novo, uma variável que é um caractere, e ela vai ser um ticker. Vou colocar aqui o youtube3.sa, lembrando que o ticker do Itaú é youtube3, das ações do Itaú, porém, para o Yahoo Finance encontrar as ações brasileiras tem que ser .sa. Então aqui está youtube3.sa, que seria o equivalente a um ticker. E aí eu vou colocar vírgula, e aí eu posso separar as chaves por vírgula. Vou até dar um enter aqui para ficar mais fácil de enxergar. Aí eu vou colocar vírgula, vou criar mais uma outra chave, que é a data de início de quando eu comecei a investir. Então vamos passar aqui, vamos assumir que a gente começou a investir em 2010, janeiro de 2010. Por quê? Porque 10 anos atrás, fica à vontade de colocar qualquer data que você tenha interesse. E vamos colocar a data de término, quando eu parei de investir nessa ação. Vamos dizer aqui que eu coloquei 2020, vamos ver, dia 10, 22 do 10, vamos colocar, ou 10 do 10, pronto. Então foi de 1 de janeiro de 2010 até agora, outubro de 2020. E o aporte mensal, vou colocar uma outra chave, aporte mensal. Lembrando que chaves não podem ter espaço no nome, porque pode dar problema em algumas funções. E eu vou colocar um valor. Aqui não vai ser uma string, porque um valor é um número. Então o número eu não preciso colocar entre aspas, lembra? Variáveis com números eu não preciso colocar entre aspas. Eu vou colocar aqui, vamos dizer, R$200. Vamos assumir aqui. Preciso colocar o RS, lá o cifrão aqui do real? Não, tá vendo? Ele até nem consegue nem entender. Vou até dar um zoom aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou clicar aqui para fechar, dar um zoom, vamos voltar lá. O RS aqui ele nem entende. Então eu só passo o número, passo a versão numérica. E aí a gente faz a interpretação desses dados depois, assumindo que é um valor de moeda. Então eu só vou passar o número. Eu ponho ponto zero porque eu quero passar um número decimal. Então se eu fizer qualquer operação com esse número, ele vai saber que é um número decimal e vai me retornar também a parte decimal, não só a parte inteira. Se eu coloco só 200, ele só vai trabalhar com números inteiros, não é o nosso interesse. A gente quer também a parte decimal, certo? Então aqui eu tenho uma ação. Lembrando aqui, só para ressaltar a questão dos 2 pontos. Isso aqui é uma string, porém esse aqui é o valor da chave. E esse aqui é o valor dentro da chave. Sempre lembrando que as informações elas se encontram do lado direito dos 2 pontos, tá bom? Isso é o que é o mais importante.
Se eu rodar essa célula, nada acontece. Por quê? Porque é só uma variável que eu declarei, porém, se eu vir aqui, ó, portfólio, se eu dar um display, ela vai mostrar uma lista que tem um objeto. Se é uma lista, eu consigo acessar através do índice. Lembrando que listas começam com índice 0. Então, o primeiro elemento, nesse caso, o único elemento, começa com índice 0. Então, eu ponho 0 aqui, ele vai me retornar. E o que é esse elemento? É um objeto. Pode ver que aqui ele está entre chaves. Então, se eu quiser acessar o ticker, por exemplo, como que eu acesso? Esse aqui é o primeiro objeto. Eu vou acessar colocando outra vez os colchetes, porém agora eu não passo um número. Porque não faz sentido, não é uma lista, não tem uma lista ordenada. Eu tenho que passar uma chave. Qual que é a chave? Eu posso passar qualquer uma, eu vou passar aqui término. Por quê? Porque é uma chave que eu quero passar, por exemplo. Aí se eu rodar, Ctrl Enter para rodar, ele vai me retornar o valor que está dentro da chave. Tá bom? E é assim que eu trabalho com objetos. Para ficar mais claro ainda, eu posso definir isso aqui como uma variável. Variável A é o primeiro item da lista. E a lista só tem um item aqui por enquanto. Aí eu posso acessar a variável A, eu vou acessar o término. E vai me retornar a mesma coisa. Opa, escrevi errado. Se eu escrever certo, vai retornar a mesma coisa. Pronto. Aporte mensal vai me retornar um número. E é assim que trabalhamos com objetos. Então é bem legal porque os objetos eles carregam várias informações. Então é uma variável, um objeto, que tem várias informações. Bem interessante. Então legal, agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, vou escrever as outras ações do meu portfólio. Fique à vontade para colocar quantas ações você quiser. Lembrando, quanto mais ações, mais tempo vai demorar para processar, porque ele tem que baixar essas informações, tá bom? Então eu recomendo você começar com 4 ou 5 só para brincar. Se já estiver investindo em ações, é legal você colocar as suas para ver como isso funcionaria com as ações que você tem interesse. Então vamos lá. Então pronto, aqui coloquei já as ações que eu tenho interesse. Eu estou usando aqui a minha colinha, que já Ambev é assim. Pronto, então temos Itaú, Ambev, B3, VEG e Engie. Algumas empresas da nossa bolsa de valores. E aqui os valores de aporte mensal, R$300, R$200, R$300, R$250. Valores aleatórios, ações aleatórias. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimentos. É apenas um simulador para a gente praticar Python. E o mais interessante, você reparar o padrãozinho aqui, ó, tem uma vírgula separando os objetos. Lembra que vimos listas que eram números? Era um número, vírgula, o outro número, vírgula, outro número. Então, da mesma forma que se eu utilizar um objeto, é um objeto, vírgula, outro objeto, vírgula, outro objeto. Tá bom? Então, a lista aqui, ela segue essa regrinha. Eu tenho os mesmos elementos, então faz sentido eu ter uma lista. Então, aqui estamos com elementos similares. Embora eles não sejam só uma string ou só um número. Eles são um conjunto de informações. Porém, funciona da mesma forma. Ctrl Enter aqui para rodar. Agora, se eu chamar a variável portfólio, ele já vai mostrar aqui que é exatamente o que eu tinha acabado de escrever. Então está funcionando, legal. Agora vamos deletar essa célula. Vou criar uma outra célula aqui, limpinha, e vamos começar a escrever a nossa função que vai calcular a nossa carteira, o performance da nossa carteira. Então como ela funciona? Vou escrever aqui. O nome dessa função vai ser calcula carteira. E essa carteira vai receber uma variável chamada portfólio. E essa variável portfólio vai ter exatamente essa cara aqui que eu defini. Por quê? Porque eu estou criando a função. Então eu vou criar uma função que seja amigável. Eu ponho 2 pontos, dou um Enter. Vou dar um zoom maior aqui. Dou um Enter, ela está 4 espaços da função do def aqui. Então já posso começar a escrever a minha lógica. Vou usar minha colinha aqui. Então o primeiro passo é verificar. A gente vai usar um if para ver se a carteira ela tem o tamanho certo. Então se o tamanho da lista. O portfólio é uma lista, certo? O portfólio é uma lista de objetos. Então, a variável portfólio, eu posso utilizar a função len, que ela vai me carregar o tamanho da lista. Retorna o número de itens dentro de um objeto ou uma lista. No caso da lista, vai retornar quantos elementos tem. Aí eu vou passar o portfólio. Então, dentro dessa variável, dentro dessa função, tem a variável portfólio. Esse portfólio é uma lista. Passei aqui. Ele vai calcular o tamanho. Se o tamanho for maior que 0, estou bem. Quer dizer que a minha lista tem pelo menos alguma coisa. Então, 2 pontos. Vou até fazer um comentário aqui. Executa a lógica. A gente já vai preencher. Lógica. Porém, eu vou voltar aqui, apagar e colocar um else. Lembrando que o else e o if tem que ficar na mesma altura. Se não for maior que 0,
ou é 0 ou é menor que 0. Então, nesse caso, eu tenho que escrever aqui, vou mandar uma mensagem amigável falando que a carteira precisa ter pelo menos um ativo. Ou seja, a carteira está com 0 ativo. Então ela precisa ter pelo menos um ativo e mandar uma mensagem de volta para o meu pro usuário avisando, ó, se a carteira não tem a quantidade de ativos, ela não é maior ou igual a 0. Esse é um dos tratamentos. A gente pode fazer outros tratamentos para garantir que a informação que está entrando na função faça sentido. Isso é parte do trabalho do desenvolvedor também. A gente que está criando essa ferramentinha, a gente tem que levar em conta. Vai que a pessoa passa, em vez de passar uma lista, passa um objeto, passa uma string. Você tem que tratar isso, senão vai quebrar o código. Porém, eu não vou entrar muito em detalhes aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Então, basicamente, eu coloquei essa informação. Agora vamos executar a lógica aqui. Vou apagar o comentário e vamos escrever a lógica. Eu vou iterar dentro desse portfólio. Para eu ir dentro de uma lista item por item, eu preciso do for loop. Então, é um dos caminhos, mas acho que é o caminho mais fácil aqui. For loop. Então, eu coloco for. Aí eu dou um nome de qualquer variável, vou chamar de ativo. In portfólio. Você está vendo que eu estou dando nome de variáveis que façam sentido. Então, a pessoa que está lendo isso, ela entende. Ativo. Faz sentido. É um ativo dentro do portfólio. O ativo é a ação. Né? Eu poderia até escrever aqui ação. Ação. Para ação em portfólio, 2 pontos. Então, agora eu estou entrando dentro de cada objeto daquela lista. Então, para ação, eu vou calcular o valor de investimento, o histórico. Então, eu vou colocar ist de histórico é igual a o cálculo da ação. Porém, eu não preciso reproduzir a lógica. A lógica já está feita aqui em cima. A gente já fez toda essa lógica na aula anterior. Se você perdeu, tem que ir na descrição, na qual eu passo aqui o ticker, início, término, aporte mensal. Ele faz toda essa lógica e me retorna o histórico já com valor investido, aportes, total de ação, restos e dividendos. Então já está tudo pronto, é só utilizar. Então aqui eu vou calcular, como que era o nome da função? Copiar aqui, calcula investimento. Calcula investimento. E aí eu vou ter que passar o ticker. Eu vou passar aqui o ticker. Então qual que é o ticker? É a ação, que é o objeto. Aí eu chamo a chave ticker. Por quê? Porque o nosso objeto aqui, ó. Então um exemplo aqui, ó, tem o ticker, início, término e aporte. Então, eu vou passar o ticker. Então, até posso definir o argumento aqui para ficar bem explícito. O ticker da função calcula investimento é igual a ação ticker. Tá? Aí eu ponho vírgula. Aí o próximo argumento, tem que olhar aqui em cima, ó. Vamos olhar lá na nossa calinha. Início, término e aporte mensal. Então, vamos passar lá. O início, ele é igual a ação, que é nosso objeto. Início também, eu dei o mesmo nome. Término é igual a ação término. E aporte mensal. Aporte. Acho que ficou meio grande aqui, hein? Aporte mensal é igual a ação, chama a chave aporte mensal. Então, estou entrando dentro de uma lista, que é a portfólio. Dentro dessa lista, eu estou pegando objeto por objeto, chamando de ação. Então, esse objetinho aqui vai ser uma ação. E dentro da ação, eu estou pegando o ticker, o início, o término e o aporte mensal. Passo para cálculo de investimentos. Essa função vai lá em cima, vai executar todas aquelas lógicas que a gente já programou e vai retornar o histórico. Então, agora seria legal acumular esse histórico dentro de uma variável maior, que acumule todos os históricos de todos dos meus ativos. Lembrando que esse cálculo de investimento, se a gente olhar na aula anterior, ele não tem o ticker, né? A gente fez aqui o cálculo para um único ticker. Então ele vai retornar os valores, mas em nenhum lugar ele não tem uma coluna chamada ticker. Porém, seria interessante ter aqui. Por quê? Porque eu tenho vários tickers agora. Seria legal distinguir. Então vamos criar aqui uma lista de colunas que seriam interessantes ter. Então, a primeira é data. O segundo é ticker, porque eu preciso do ativo, certo? Eu posso chamar de ticker o ativo. Eu posso colocar aqui valor investido. Posso colocar aporte mensal, para a gente saber quanto foi o aporte mensal. Posso colocar aqui o aporte total, que era aquela lógica que a gente somava os dividendos e o resto. E posso colocar aqui total de ações e dividendos. Pronto. Essas são as minhas colunas de interesse. Seria legal ter um dataset que tem essas colunas. E aí, como que eu crio um dataset com essas colunas?
usando a função DataFrame do Pandas. Ela permite criar um DataFrame. E eu vou criá-lo vazio e vou adicionando as linhas através desse loop. Eu vou já te mostrar como funciona. Então aqui vamos chamar de resultado. Resultado é o resultado de todas as operações. Resultado. Eu chamo PD, que é Pandas, lembra que a gente deu o apelido PD, DataFrame, com F maiúsculo, abro parênteses, eu tenho que passar os dados. Não tenho nenhum dado para passar, porque eu não quero passar nenhuma informação agora. Eu vou só passar o nome das colunas. Então eu chamo aqui, ó, columns, que é um dos argumentos, e passo uma lista de colunas, que eu acabei de definir, eu chamei de calls. Por que você põe variável com nome maiúsculo? É para definir, isso é uma prática do mercado de colocar variáveis com nome maiúsculo, variáveis que eu sei que não vão mudar. Isso aqui poderia ser até uma tuple, certo? Porque é uma lista que não vai mudar. Então eu posso até chamar aqui com nome maiúsculo. Isso é uma prática. Não sei se é exatamente a melhor maneira de se fazer isso. Eu poderia só colocar aqui calls, assim, ou colunas. Também funcionaria. Mas eu só quero te mostrar um outro jeito de nomear variáveis também, tá? Só para você aprender que também pode ter variável com nome todo maiúsculo. Geralmente variáveis que não variam. Variáveis que não variam, até engraçado, mas são variáveis que a gente define como constantes, vamos dizer assim. A gente chama de variável porque é o conceito de programação, mas na verdade ela é uma constante, algo que não muda. Então a gente põe em letra maiúscula só para indicar no código. Pronto, essas duas linhas, o que elas me retornariam? Vou dar criar uma célula aqui, ó, criar uma célula à parte só para mostrar, só para testar isso. Essa que é a graça do Jupyter Notebook. Estou fazendo minha lógica nessa célula, crio uma outra célula só para testar um pedacinho e aí eu copio e colo lá em cima. Então eu vou copiar essas duas linhas, colar aqui embaixo, lembrando sempre de remover os espaços a mais aqui. Então pronto, tenho colunas e resultado. Se eu fizer aqui, se eu só colocar resultado, ou colocar display, resultado, eu vou mostrar o resultado como ele ficaria. Opa, quer dizer que eu não rodei aqui, ó. Vou voltar lá em cima e rodar a nossa célula aqui. Toda vez que você inicia o notebook, tem que rodar de novo. Eu tinha rodado no notebook anterior, mas eu fechei. Aí eu agora rodei, vou rodar essa linha de novo. Essa aqui eu já tinha rodado, mas rodo de novo só para garantir. E vamos rodar agora. Agora ele vai encontrar o PD. Pronto, ó. Ele calculou aqui, ele me retornou um data frame vazio com as colunas já no lugar certinho. Aí agora eu só preciso alimentar esse data frame com as informações. Está joia. Vamos apagar aqui essa célula para não confundir. Voltar no nosso cálculo. Então pronto, o resultado mostra. Vem o data frame só com as colunas, conforme eu te mostrei, não tem nenhum dado. E agora eu vou passar a informação do HIST aqui. Então a gente verificou se o portfólio tem pelo menos um ativo, né, maior que 0, o comprimento dele, da lista, é maior que 0, legal. Então eu vou iterar aqui e vou chamar uma ação. Quando eu passo a ação no loop, ela vai vir aqui no cálculo investimentos e cada chave do objeto vai ser uma variável, cada uma entrando em um argumento. Legal. Agora vai calcular isso para mim. Eu posso até colocar aqui uma mensagem amigável. Ativo calculado. Dentro do HIST, se você lembrar, eu vou chamar aqui, vamos voltar de novo aqui, criar uma célula a mais, só para você lembrar que a calcula investimentos, se eu passo aqui um ticker, vamos ver que eu passar aqui o YouTube 3.sa com o início padrão, o término padrão e o aporte mensal padrão. Se eu calculo aqui, ele vai me retornar aqui open, high, low, todas essas colunas, das quais eu estou interessado nessas daqui, certo? E a data também, né? Lembra que a gente definiu que data é uma coluna importante. Porém aqui date não é uma coluna, lembra que é só um index. Se eu quiser que date vire uma coluna, é bem simples. Se essa minha variável aqui chama exemplo, essa variável chama exemplo, exemplo é esse dataset, exemplo tem o dataset do Pandas, ele tem um método chamado resetIndex. O que significa? Troca esse index aqui, que são datas, por 0, 1, 2, 3, 4 e passa o index que estava antes, que são as datas, para uma coluna. Então vira uma coluna agora. Então, pronto, eu coloco isso aqui, o que acontece? Se eu rodo, olha o que acontece. Date agora vira uma coluna. E o index é 0, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E ó, o date está na mesma altura que o open, high, low, close, tá vendo? Então é uma coluna. Pronto, agora tem uma coluna date. Bacana. Então legal. Então, se isso aqui agora, vamos dizer assim que eu quero atualizar a variável. Exemplo era o data frame
inicial, lá da Calcula Investimentos, em que date é o índice. Se eu chamo isso aqui, ele torna em coluna. Então vamos atualizar. Exemplo agora é igual ao quê? Que era antes, o exemplo anterior, ponto reset index. Agora esse novo exemplo. Agora se eu chamar exemplo, ele vai me retornar o que a gente acabou de ver. Legal. Aí agora o que eu quero? Eu quero trocar o nome. Como que eu renomeio? Bem simples. Exemplos, vamos atualizar. Exemplo, agora o exemplo anterior, ponto, rename. Aí eu passo columns, igual. Aí eu passo um objeto na qual a chave é o nome da coluna antiga e o valor é o nome da coluna nova. Então é assim que funciona. Como que eu sei disso? Lá na documentação do Pandas, procura data frame, porque exemplo é um data frame. Lembra que essa função retorna um Pandas data frame. Vai lá, olha no Pandas, data frame, rename. Se a gente abrir o site, a gente vai ver lá que rename tem essa estrutura. Então eu passo aqui o nome da coluna original, que é date, certo? Ctrl C, Ctrl V aqui. 2 pontos. Aí eu passo o nome que eu gostaria, data. Pronto, agora exemplo. Tem data no lugar do date. Beleza, era exatamente isso. E o ticker? Tem que passar o ticker também. Então, o que eu faço? Exemplo, quero criar uma coluna chamada ticker. Exemplo, eu chamo aqui colchetes, certo? Exemplo, colchetes, ticker, igual, passo um valor. Se eu passar um valor, ele vai copiar para todas essas colunas, para todas as linhas. Então, eu vou passar aqui o valor do YouTube 3, por exemplo. E agora, eu vou imprimir exemplo de novo. Então, vou usar o display para ficar bem claro, exemplo. Então, você está vendo que eu estou construindo só essa parte da lógica numa célula separada. Uma vez que eu validei, não, essa parte está funcionando legal, eu jogo para dentro da minha função aqui. Então, vamos terminar aqui, ó. Joguei aqui exemplo, pronto, ó. Tem o data. Se eu olhar aqui no fundo, tem o ticker aqui, ó. Agora tem o ticker e aí sempre o YouTube 3. Legal. Agora, essa lógica está funcionando show. Então, eu vou usar essa lógica aqui em cima e vou repeti-la para várias ações do portfólio. Então, se eu trocar aqui esse valor por uma variável, que é a minha ação ticker, ele vai rodar várias vezes. Então, tá beleza, vamos lá. O ativo foi calculado. Agora eu vou usar a mesma lógica que eu pus aqui embaixo. Então, hist é igual a hist.resetIndex, mesma coisa. Hist é igual a hist.rename, passa columns, date, 2 pontos, data, tá bom? A variável exemplo aqui, ela já não existe, ela não tem mais seu feitio, então eu posso até ignorá-la. Agora eu estou tratando da variável hist, por quê? É a mesma ideia do exemplo, porém com os valores da ação, que vem do portfólio. Então, agora eu tenho o meu hist com rename, temos uma coluna chamada data agora, e ainda vamos criar uma coluna chamada ticker. E eu vou passar o quê? Qual que é o ticker? Esse aqui. Vou copiar aqui a lógica que eu tinha colocado aqui em cima. Ação ticker. Se isso aqui está ficando muito complicado para você, não esquenta. Tenta acompanhar ao máximo. Depois vai lá, rever o código. Tenta fazer esses exemplozinhos aqui que eu faço no cantinho, em células diferentes, para você ir já acostumando com esses termos. Como eu já trabalho bastante com pandas, é bem fácil para eu falar para vocês. Recomendo parar. Vai lá, procura esse reset index na documentação do pandas, procura o rename para você entender. Procura o data frame, lê lá a documentação, traduz para português, para você já ir se acostumando, tá bom? Então vamos lá. Temos o hist. Legal, agora o meu hist é igual a esse exemplo aqui, ó, tá tudo certinho. Porém, como que eu jogo isso lá no resultado? Simples, também temos uma função, resultado, temos um método dentro do data frame do Pandas, que é append. Aí o append, o que ele faz? Você me passa um data frame e eu vou colar embaixo do que tem. Então eu vou pegar tudo que tem e vou colar embaixo. Se não tem nada, eu só colo ele. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Aí eu vou passar o hist, porém eu não vou passar todas essas colunas do hist. Lembra que o hist ele tem o mesmo padrão do exemplo aqui. Eu preciso passar todas? Não, só preciso passar uma lista de colunas que eu defini aqui em cima. Então a nossa calls, eu vou chamar aqui, vou colar aqui. Então o hist calls é o hist, só que só as colunas que me interessam. Então open, high, low, close, já não me interessa tanto. Por quê? Eu já fiz os cálculos, não preciso mais desses valores. Então legal, só vou appender isso aqui. Vou passar também um argumento chamado ignore index. E vou passar como true. Esse ignore index, o que ele faz? Ele ignora os índices, porque senão ele vai tentar dar um match nos índices. E aqui vai ser 0, 1, sempre vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai tentar procurar e dar match. E isso pode dar problema, então eu falo, não, só ignora, só cola embaixo do jeito que vem. Então é isso.
e a minha carteira ela vai ter o resultado aqui. Temos algumas outras funções que podemos adicionar aqui para tornar essa função mais robusta. Por exemplo, calcula investimentos, eu passo um ticker. E se a pessoa escrever um ticker que não existe aqui? Se eu, em vez de VEG, colocar SD, por exemplo. Quando eu chegar aqui, ele vai pegar, né? O computador é burro, lembra? Ele vai pegar isso aqui, esse valor do ticker, e vai jogar aqui, certo? Algum momento, né? Porque essa ação é a número 4, eu acho, né? 3 ou 4. Quando chegar na ação 3, ele vai jogar aqui e um abraço. Vai tentar calcular, vai tentar resetar o index, mas isso aqui vai dar erro, porque não existe essa ação. Não existe a SDST. Então, vai dar um problema. Então, o que eu posso fazer eu posso usar a exceção. O que é exceção? Bem simples. Vamos voltar lá no nosso WordPad. Então, aqui, vamos colocar aqui, vamos falar sobre exceções no Python. Exceções no Python. Como que é a exceção? É bem simples. O formato é o seguinte, é try, 2 pontos, dou um enter, 4 espaços, aí eu coloco aqui uma função ou uma lógica, geralmente uma função, função, aí eu dou um enter, aí eu tenho except, 2 pontos, e aí tem 4 espaços também, se a função não rodar. Então, o que é isso? Bem simples. Try vem do inglês tentar. Então, eu vou tentar rodar essa lógica que tiver aqui, quantas linhas forem aqui, sempre a 4 espaços do try, linha 2 aqui. Então, eu vou tentar rodar essas funções. Se em algum momento me retornar um erro, o que eu vou fazer? Eu não vou travar todo o programa ali. Não, eu vou ignorar e vou vir para a exceção. Vou tentar rodar o que tiver aqui. E aí, eu não quebro o programa. Se eu tentar rodar a nossa função sem isso, ele vai vir aqui linha por linha. Imagina aqui que agora eu não tenho essa try except. Eu só tenho aqui a função. Função. Aí eu tenho linha 2, linha 3, linha 4. Então aqui ele vai vir aqui, tentar rodar a função. Se essa função quebrar, ele não vai nem chegar na linha 2. Ele não vai nem rodar 3, nem nada. Ele vai parar aqui a célula, parou, e vai dar um erro. Falar, ó, deu um erro, parei, eu não entendi. Então, para evitar isso, eu coloco try except. Essa é a nossa exceção, né, com manipulação de exceções no Python. Existem vários tipos, vários jeitos de fazer isso. Dá para você criar uma exceção, caso uma situação não esteja conflitante. E esse é um jeito de processar informação, muito útil quando você vai fazer aplicativos no Python. É legal porque o usuário pode escrever qualquer coisa. Então, se ele escrever, eu peço um nome e ele me escreve um número, isso pode atrapalhar. Então, tem que rodar uma exceção, dar um erro. Se der um erro, reportar isso de volta para o usuário. Então, vamos tentar implementar isso na nossa funçãozinha agora. Então, vamos voltar lá. Então, estamos aqui, né? Vamos tentar aqui, ó. Então, esse hist pode dar problema. Dependendo do ticker que eu colocar, pode dar problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar isso aqui, Ctrl X. Vou colocar try, 2 pontos, dou um enter, aí já me dá 4 espaços do try, tá vendo? Colo. Aí ele deu uma bagunçada, eu vou selecionar tudo aqui. Ó, isso aqui não tá dentro do try, por quê? Ó, ele tá na mesma altura do try. Talvez se eu der um zoom aqui. Se você reparar, ele tá na mesma altura. O hist não, o hist tá dentro do try, ó, ele tá um pouquinho à frente. Para eu pôr todas essas linhas à frente, eu seleciono elas e clico Tab. Pronto. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Né, se eu colocar aqui para ficar um pouco mais fácil de você ver. Pronto, dei uns enters aqui. Né, o hist começa aqui, essa linha começa aqui. Ela continua, ó, porque eu quebrei a linha aqui, mas não... Enquanto tem esse parênteses, isso aqui é considerado uma linha só, tá bom? É porque ele ficou meio longo, e aí eu não consegui colocar numa linha só, mas aqui é uma operação só, certo? Tem um igual aqui, ó. Isso é igual a tudo isso aqui. Pronto. Aí tem um print, aí tem outro hist, outro hist, outro hist e resultado. Tudo isso dentro do try. Então eu vou tentar rodar isso aqui. Se em algum momento der algum problema, muito provavelmente pode dar aqui no cálculo de investimento, tem que fazer um except. Except. Lembrando que o except tem que estar na mesma altura do try, ó, tá vendo? Tá na mesma altura. Aí eu vou colocar um print pro usuário, falar, ó, não foi possível calcular o ticker, 2 pontos, espaço. Aí se eu quiser passar uma variável dentro do print, como eu faço? Bem simples. Põe um vírgula aqui, ó, eu posso escrever uma variável. Qual que é a variável que eu estou tentando nessa iteração? É o ticker ação aqui, ó. Pronto. Coloco aqui, ação ticker. Então, ele vai vir aqui no portfólio. Vamos dizer assim que tem uma ação que não existe, ou não encontrou.
essa ação vai passar em algum momento, né, desse loop. Ela vai passar para ação, aí ele vai tentar rodar isso aqui. Isso vai dar um problema, vai matar aqui essa função, vai retornar um erro. Aí ele vai vir aqui, ele vai vir para o except e falar, ó, não foi possível calcular o ticker e vai colar o valor aqui dentro. Tá? Ele não vai quebrar aqui. Se não tivesse o try e o except, ele quebraria aqui, pararia todo o código, no meio do loop. Então, se no loop aqui for o número 2 já ter problema, ele vai rodar um 1, tranquilo. No 2 vai travar, parar tudo e todas as variáveis vão ser desligadas. Então, não é isso que a gente quer que continue. Então, aqui ele vai tentar imprimir isso aqui e eu vou colocar aqui pass. Pass significa o quê? Continua. Continua no próximo elemento do loop. Então, aqui eu dou um except. Se tiver um except, ele vai imprimir isso aqui e vai passar para o próximo. Ele vai vir aqui, vai pular o resto do loop, vai voltar para o começo e tentar de novo com a próxima ação. Então, vamos botar isso na prática. Mas antes a gente tem que retornar, né? Então, essa função, beleza, ela está rodando, calculando e appendendo. Está calculando e passando tudo para o resultado aqui, nessa linha. Certo? Aqui faltou atualizar a variável. Então, se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai appender o valor no resultado, porém, o resultado não vai ser atualizado. Essa linha, ela retorna o quê? Um data frame, que é o resultado, mais o histórico embaixo dele. Legal. Mas onde eu vou pôr isso? Se eu não armazenar essa informação, ela vai se perder. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, resultado igual resultado.append. Então, o que eu vou fazer? Pego o resultado anterior, no começo aqui ele vai ser 0, vai entrar aqui no loop, tentar rodar isso aqui. Quando ele chegar aqui no resultado, ele vai pegar o resultado anterior, que é 0, e não tem nada, vai fazer o append do hist, que é esse hist aqui de cima que a gente já trabalhou, e ele vai fazer esse append, isso aqui vai retornar resultado mais o hist embaixo dele, aí eu vou lá e atualizo o resultado. Agora o resultado é o quê? É um resultado novo, ele é um resultado que tem informação. Legal, aí volta para o começo. Pegar a próxima ação número 2, calcula o hist de novo, calcula aqui, aí chega no resultado, qual que é o resultado? É o anterior, resultado atualizado. Aí eu passo de novo para dentro do resultado. E assim eu vou agregando as informações uma embaixo da outra. E aí por final, aqui ó, dentro do for, então aqui ó, na mesma linha do for, ó, talvez seja um pouquinho de identificar, mas depois você pega com o jeito que você pega a mãe aqui, ó, na mesma linha do for, eu vou retornar o resultado. Resultado. E qual que é a ideia aqui? O que é dentro, o que é o loop? Tudo que está 4 espaços, certo? Então, ó, vamos olhar aqui, ó, tudo isso aqui está 4 espaços ou mais do for. Então, isso aqui está dentro do loop. Resultado, né, o return aqui está dentro do loop? Não, está na mesma linha. Então, quando chegar no return, morre ali. Quando bater nesse return, ele vai pegar o resultado, o que tiver lá dentro e retornar. Então, essa é a nossa função. Dou um enter. Agora a gente vai apagar aqui o nosso exemplo, ele já fez o seu papel. Vou até abrir outra célula aqui. E aí vamos tentar calcular. Calcula carteira, abro parênteses, portfólio. Por que portfólio? Porque portfólio... Posso até trocar o nome, vamos até trocar o nome aqui para ficar mais explícito. Carteira. Carteira é isso aqui. Tá? Vou até trocar aqui agora carteira, que é aquela variável lá de cima, que é aquela lista de objetos, e vamos tentar calcular. Vamos tentar rodar. Ó, o ativo foi calculado, porém não foi possível calcular o ticker. O que isso significa? Ele veio aqui, imprimiu isso aqui, então ele entrou nesse loop, imprimiu o ativo calculado, deve ter rodado, alguma coisa deve ter dado problema aqui, ó, nessas 4 linhas. Por quê? Porque ele chegou aqui. Eu sei como que eu sei que ele chegou aqui, ó, ele imprimiu, ó, ativo calculado. Aí aqui deu algum problema, ele entrou na exceção, imprimiu aqui falando que não foi possível e passou pro próximo. O que aconteceu no próximo? Deu problema de novo, ó, ativo calculado, porém não foi possível calcular o ticker. Aí no final, ó, ele me retornou o valor do data frame resultado, né, o return resultado, porém o resultado está da mesma forma que ele começou, vazio. Ou seja, não foi possível fazer esse append. Aqui, ó, essa linha aqui deu problema. E onde que está o problema? Vamos descobrir. O hist, ele recebe uma lista de colunas. Se eu olhar aqui, o colunas não é uma lista, ele é uma tuple. Eu troquei aqui para tuple para identificar que era fixo, porém ele deu problema aqui. Então o que eu teria que fazer? Ou eu passo essa lista, Ctrl+C, Ctrl+V, o que sabemos que não é ideal, porque se a gente está copiando o nosso código, significa que ele poderia ser uma variável, certo?
Então, a variável aqui, o formato dela não está correto. Tem que passar uma lista aqui, ó. Vou trocar isso por lista. Então, essa variável ela é fixa, certo? E vai ser uma lista. Então, aqui eu tenho que passar uma lista. Se você olhar lá no Pandas, na documentação, para eu usar o colchetes aqui, chama uma lista de colunas, eu preciso que ela seja uma lista mesmo. Uma tuple, que é uma lista fixa, não funciona. Então, ó, pronto, ó, aqui troquei para a lista e o código mantém igual. Rodo de novo, dou um Ctrl Enter para rodar a função, ele atualizou, agora a nova função é com lista, e vamos tentar rodar novamente. Ctrl Enter. Ah, agora foi, ó, ativo calculado e não trouxe nenhum erro. E agora, se eu rodar aqui, se eu fazer um scroll aqui para baixo, ó, temos a nossa listinha com o YouTube 3, ó, ele vai calcular todo o YouTube 3. Quando chegar no final do YouTube 3, ele vai para Ambev, ó, já chegou em Ambev, ó. Ele chegou aqui, ó, até 1/10 de 2020 e volta lá para o começo da lista do portfólio. Qual que é o próximo ativo? Ambev. Agora começa tudo de novo com Ambev. Aí vai embora e vai para o próximo, Então, nossa carteira está calculada aqui com todos os ativos da carteira. Então, bem rapidinho, calculou vários ativos, temos a nossa listinha completa. Bem bacana. Então, pessoal, por essa aula era isso que eu queria passar para vocês. Então, utilizamos uma função calcula investimentos da aula anterior para criar um portfólio ou uma carteira de investimentos. Então, nossa carteira está aqui, todos os dados da carteira, né? Agora seria legal a gente visualizar isso, né? Porque uma tabela, ela é útil, né? Eu poderia exportar isso aqui. Lembra que a gente viu na aula do Pandas? Eu posso salvar isso como um arquivo de CSV, jogar lá no meu Excel, plotar uns gráficos, jogar no Power BI, plotar uns gráficos. Mas seria legal fazer os gráficos aqui no Python também, já que a gente está nesse notebook. Vamos tentar fazer. Então, na próxima aula, a gente vai tentar fazer um gráfico com essas informações. Então, por essa aula era isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.